Semana passada, meu marido trouxe uma palavra que também está no Instagram e no YouTube. Eu estou frisando isso, irmãos, porque nós temos um canal de transmissão de culto, irmãos, muito abençoado. Nós temos nossos cultos, irmãos, são cultos sérios, profundos, palavra, unção, louvor, dança, recepção. Todo mundo que serve num culto, irmão, contribui para a glória de Deus. Todo mundo que serve aqui atrai a presença de Deus. Então, na semana passada, também meu marido trouxe, não foi, irmãos, uma pregação. Irmãos, que lá foi uma escola sobre o que é o óleo da unção. Quem estava aqui, irmão? Você não ficou com medo de se ungir, não, né, irmão? Irmão, se você não ouviu a pregação, tá lá, ó. O óleo e o azeite. O azeite é a unção. É quase isso. Azeite é a unção. Eu tenho anotado. Como que é? A unção e o azeite, o óleo e a unção e o azeite. E é isso aí, irmãos. Irmãos, eu fiquei de cara com a palavra, irmãos. Eu anotei tudo. Eu acho que eu só anotei o título direito. Mas eu anotei tudo. Irmão. Disse que tinha 80 e poucos versículos. Não leu tudo. Irmãos, é uma aula para saber usar um azeite, irmãos. A unção. Quando você... Eu sei que essa essência que foi colocada aqui, ela é muito agradável, porque ela é de nardo, mirra e bálsamo. Então é um cheiro melhor do que Boticário Natura, irmão. Dolce Gabbana, bem, irmão, nem chega perto. Isso aqui, irmão, é perfume da alta qualidade, porque, irmão, nosso perfume não expulsa demônio, mas esse aqui dá uma afastada do cão, irmão. Amém? Você sabe que eu estava aprendendo essa semana que a nossa oração, a Bíblia diz, tem que subir como um censo de aroma suave. Quem que sabia disso? Sabe o que isso quer dizer, irmão? A oração tem que ter cheiro. Oração tem que cheirar. Por quê? Porque a oração tem que chegar diante de Deus de forma que Ele receba. Então aqui... Nós também vamos hoje, gostaria que você assistisse essa ministração, se você não ouviu, para você aprender, irmãos, porque a nossa intenção é que você, tudo que você fizer neste lugar, seja com entendimento, irmão. Que você nunca fale assim, eu estou fazendo porque mandaram fazer, irmão, ninguém manda nada. Eu estou fazendo porque orientaram fazer. E eu sei o porquê eu estou fazendo. Eu entendo por que eu estou fazendo. Então, se você no final do culto assim desejar, nós podemos ungir você e entregar um azeite desse por família. Por família. Mas você vai ter que assumir um compromisso diante de todos aqui que você vai ouvir a ministração da semana passada, explicando o porquê disso daqui. Quem entendeu? Ó, eu vou confiar em você. Tá bom? Vou confiar que você vai assistir, tá bom? Honra o trabalho aí dos irmãos que faz a transmissão. Né, pessoal? Tem alguém me vendo? Deus abençoe vocês, hein? E que o Senhor nos ajude, amém? E hoje, irmãos, eu gostei tanto desse assunto sobre a unção, o óleo, o azeite e tudo mais, que eu quero trazer uma palavra também dentro dessa questão. Eu quero falar sobre jugo, irmão. Vamos conversar sobre jugo hoje? Vamos falar sobre isso? Vamos entender o que é o tal do jugo e o que é a unção que despedaça o tal do jugo, irmãos. Amém? E quem sabe você entrou por essa porta e você nem percebeu, e muitos jugos sobre a sua vida já foram quebrados. Irmãos, quando eu estou adorando, irmãos, eu sinto assim que o Senhor está me libertando enquanto eu adoro. Eu sinto que o Senhor está me livrando, me curando. Irmãos, eu sinto. Eu estou sentado ouvindo a palavra, eu sinto que a palavra vem no meu coração e vai me transformando enquanto eu estou sentado, irmãos. Isso é unção, irmãos. Então,
Deus não precisa de uma liturgia de culto onde Ele só vai agir em tal momento, em tal momento. Deus é soberano, Ele age a hora que Ele quiser no culto. Na verdade, Ele age no culto inteiro. Tem uns que recebem no começo, outros recebem no meio, outros recebem no fim, mas todo mundo recebe, amém? Uns é mais assim, desejoso e recebe o culto inteiro. Que seja você, amém, irmãos? Então vamos orar? A Bíblia diz que a unção é verdadeira e não é falsa, e ela nos ensina. Quando a Bíblia diz que a unção nos ensina, quer dizer que o Senhor vem com o poder dele e revela a palavra para nós. Mais do que transmitir um conhecimento da palavra, irmãos, o nosso desejo é que você receba uma revelação. E que essa revelação entre no teu espírito e nunca mais saia. Então que nessa noite a unção venha nos ensinar. Ensinar o quê? Tudo aquilo que Jesus quer que a gente aprenda. Que a unção dele venha nos ensinando, nos instruindo, nos capacitando, nos separando. Porque a unção separa. E a unção vem sobre a identidade para um propósito. E que nessa noite o Senhor cumpra o propósito pelo qual Ele nos chamou. Que você saia daqui entendendo que você não é mais um ou qualquer um. Você tem um propósito. Você tem um chamado. Você tem algo especial que Deus quer dar para você. Mas para você receber, você precisa da revelação disso. Para você receber, você precisa ter a sua identidade bem definida no Senhor. Então, o Espírito Santo, que é o nosso maravilhoso conselheiro, que nos ensina todas as coisas, nos ensina nessa noite por meio da unção. Ensina essa palavra ao nosso espírito. Nos educa, Senhor, nas tuas verdades. Que essa unção despedace de fato o jugo das mentiras do inimigo. O jugo, Senhor, do engano. O jugo, Senhor, de tudo aquilo que não é do Senhor. Tudo aquilo que quer competir com a sua verdade. Senhor, nessa noite nós abrimos mãos de toda a verdade relativa. E tomamos posse da verdade absoluta. E a verdade absoluta é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nessa noite, Espírito Santo, fala conosco, como o Pai fala a filhos. Fala conosco da forma que cada um compreende e entenda. E que cada um aqui possa ser ungido por meio da Tua palavra, do Teu poder. Assim nós aceitamos a Tua palavra humildemente. E aceitamos também que esses jugos que viemos carregando sejam despedaçados por meio do Teu poder. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, se você pode abrir comigo a tua Bíblia no livro de Isaías 10, 27. Livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Ó, tá aqui. Glória a Deus. Olha, obrigado aos irmãos aí que fazem um bom trabalho. Vamos ler aqui junto, igreja? Eu ouvi um pregador esses dias, muito renomado na nação, que eu particularmente assisto muito ele, chamado J.B. Carvalho. Ele é um erudito na palavra. E ele começou a pregar e falar que as pessoas tinham que começar a repetir, lendo a palavra assim no telão. Eu falei, nós já faz isso, JB. Nós estamos dentro dessa visão, amém, irmãos? Você percebeu que você fica aqui participando do culto, irmãos? Você não vem assistir culto, tá, irmãos? Assistir, a gente assiste televisão. A gente assiste qualquer coisa, culto a gente participa. Amém? Então vamos no 3, ler todos juntos aqui, irmãos? 1, 2, 3. Que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura ou da unção. Tá, irmãos? Não é gordura de porco, não é nada. É a unção. Então a Bíblia diz que esse povo, que povo é esse, irmãos? Daqui dentro do contexto de Isaías, é o povo que estava sendo oprimido pela Síria.
Eles estavam, irmãos, bem parecido assim, colocando leis pesadas, colocando injustiça no povo de Deus, e eles estavam se sentindo escravos, carregando um peso, um jugo, e Deus falou: eu vou enviar uma unção para despedaçar essa escravidão da sua vida. Então, irmãos, o que Deus está dizendo aqui nesse contexto? Vocês estão carregando algo que não é para vocês carregar. Esse jugo não é de vocês. Então eu vou vir e vou arrancar, despedaçar o jugo que está sobre os seus ombros pela unção. Irmãos, então o Senhor Deus promete que a unção iria despedaçar o jugo, ele seria tirado. E o jugo desse povo é o que trazia escravidão, opressão, depressão. E eu pergunto para você, irmãos, quem aqui nunca se sentiu dessa maneira? Quem aqui nunca sentiu com um negócio pesado, irmãos? Se sentindo esquisito, um peso, que você não sabia de onde vinha, não sabia o que aconteceu. Irmãos, tem pessoa que enjoou de fazer massagem aqui achando que estava com o nervo embolado. Irmãos, era jugo, peso colocado sobre os ombros. Você sabe que quando meu marido se converteu, nós nos convertemos praticamente na mesma época. Mas uma das coisas para mim que ficou muito evidente no meu marido quando a gente se converteu, foi 3 coisas que me marcaram, irmãos, há 21 anos atrás. Primeiro, ele não falou mais palavrão. Meu marido é uma pessoa que falava muito palavrão. E ele não falou mais. E eu percebi isso na linguagem dele. Segunda coisa, o meu marido tinha um negócio nas costas aqui, era um jugo, irmão. Que eu percebi que quando ele encostava as costas na parede, ele tinha um negócio atrás dele que não ficava reto. Quando ele nasceu de novo, aquele negócio saiu das costas dele. E a terceira coisa foi quando ele foi batizado no Espírito Santo. Que eu perguntei, como que você fala em línguas? E ele começou a falar, irmãos, 2 crianças no carro conversando. Deixa eu acabar de ser batizado do Espírito Santo. Eu falei, como é que você fala? Aí ele começou a falar. Eu falei, nossa, ele fala um monte. Eu falava só 2 palavras. É que eu estava começando a exercitar o dom, irmãos. Então, eu me lembro nítido disso, porque ficou evidente, irmãos. Porque quando o jugo é quebrado, todo mundo vê, irmãos. Quando o jugo é quebrado, por isso que a Bíblia diz no Salmo 24, a Bíblia diz no Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória, levantai-vos, ó portais eternos. Sabe quem que é a porta? É nós, irmãos. Levanta a cabeça, com o jugo ninguém levanta a cabeça, irmãos. E não é levantar, irmãos, no sentido de altivez, orgulho, não, é levantar para ver o que Deus irá fazer, irmãos. Levantai, ó portas. Uma vez Moisés se viu num lugar difícil. E ele foi orar. Deus se ajoelhou. Deus falou para Moisés: levanta, Moisés. E diga ao povo de Israel que marche. Não é hora de se prostrar. Não é hora, Moisés. Você já fez isso antes. Você já preparou tudo. Agora continua. Tem coisa, irmãos, que a gente prepara antes. E chegou no momento de executar para fazer. Porque Deus já preparou o caminho. Então eu digo para você nessa noite, se o inimigo quis abaixar a tua cabeça, eu digo para você, levanta a tua cabeça, irmãos. Amém? E não apenas levante a cabeça, eu digo para você, marche. Marchar fala de posição de soldado, irmãos. Marchar fala de alguém que está alinhado com a voz. Então, irmãos, o que é um jugo? Você sabe o que é um jugo? Você sabe o que é um jugo. Alguns termos é chamado canga. É um peso que era colocado em 2 bois. Um boi aqui, um boi aqui. Era uma canga, uma estrutura de madeira para que os bois pudessem carregar algo. Uma carroça, alguma
coisa. Então, esse jugo era para que os dois bois dividissem o peso, porque um sozinho não daria conta. Precisaria de uma junta de bois, 2 bois, para dividir um jugo. E até o final você vai ficar entendendo muita coisa, né, irmãos? Então, o jugo é esse aparelho. O jugo é esse instrumento. Então, quando o povo era oprimido, é como se o inimigo colocasse isso em cima do povo. E o povo começou a carregar um peso que não era para eles carregar. Não era deles. O meu filho, quando ele entrou no quartel, ele tem que ter alguém para caminhar junto. E o nome é canga. O meu canga. Quem aqui entende de exército vai saber o que eu estou falando. E eu já estava conversando com ele. Eu falei, Esas, cadê o teu canga do quartel? Ele vai engajar? Vai, mãe. E o canga é aquele que eles já separam no início da vida militar. Porque os dois precisam se ajudar. E eu pergunto para mim e para você nessa noite. Você tem um companheiro de jugo? Vamos descobrir até o final, amém, irmãos? Em Atos 10, 38, 44. Abra comigo. Atos 10, 38, 44. Então havia uma promessa da parte de Deus. Viria uma unção, e essa unção arrancaria, despedaçaria o jugo. Despedaçaria, acabaria com o jugo. Então, em Atos 10, 38, diz assim para nós. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fica só aqui um pouquinho. Então aqui se cumpre a palavra. Meu marido falou bem disso semana passada, que Messias, Machia, o Cristo, significa o ungido. Então Jesus é a pessoa que veio para despedaçar esse jugo na nossa vida, amém, irmãos? E ele diz que Deus ungiu Jesus. Por que ungiu Jesus, irmãos? Porque Jesus veio como homem. E como homem, Jesus precisou do Espírito Santo e da unção para fazer o que ele fazia. Jesus, para cumprir o propósito, ele teve que ser ungido, capacitado, separado. Ele precisou dessa capacitação por meio do Espírito Santo para fazer o que, irmãos? Anunciar, para fazer o quê? Para pregar o Evangelho, para fazer o bem, para curar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora aqui eu quero abrir um adendo para nós, irmãos. Tem muitas pessoas que querem a unção, querem o poder, mas elas não querem ter Deus na caminhada. Eu quero deixar um alerta para nós. Tem muitas pessoas que buscam a Deus, até receber poder, até receber do Senhor algo que nos torna diferente mesmo, que a unção separa. Mas chega um tempo na caminhada com Deus que deixa Deus, achando que a unção vai permanecer, mesmo se a pessoa estiver longe de Deus. E a unção que Deus nos dá, irmãos, não é para substituir Deus, é para que Deus continue conosco. A Bíblia diz que muitos vão chegar até Jesus naquele dia e vão dizer: Senhor, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome curamos os enfermos. Só que eles usaram a unção de Deus, mas não estavam mais com Deus. E o problema, irmãos, que agora, enquanto está se movendo na unção, está tudo bem. O problema é que vai chegar um momento que Deus vai requerer a presença dele.
Então a unção, ela tem que estar acompanhada com a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus andava com Deus, Deus era com ele. O que é unção, irmãos? Unção é o poder de Deus que se manifesta. Porque Deus libera. É Deus que libera. Por que falou de gordura? Porque a unção, irmãos, é como o azeite. A unção deixa o ambiente mais leve. A unção, ela vem de Deus e ela vai curando, ela vai libertando, ela vai restaurando, ela vai transformando, porque a unção vem com um propósito. Então nós temos que entender que o mais importante é ter a unção, mas ter Deus conosco. A Bíblia diz também aqui no 39, Atos 10, 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, que Pedro falando, dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus, estou aqui em Jesus, no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto. Não a todos, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então deixa eu colocar aqui um adendo, irmãos. Não tem unção legítima sem palavra. Porque o que quebra o jugo, irmãos, é quando vem o poder por meio da palavra. Então tem pessoas que querem se mover em muitas coisas, mas não vão para a palavra. E a Bíblia diz que a palavra é Cristo. A palavra é Jesus. A Bíblia diz, aquele que ama os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então quando a gente ama a palavra, busca Deus na palavra, nós estamos dizendo para Deus, Jesus, eu te amo. Porque você sabe, irmãos, amor vai além de palavras, amor é atitude. Irmãos, eu tenho dificuldade de conversar com pessoas que se diz cristã e não gostam de Bíblia, irmãos. Desculpe, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade, irmãos. Eu já passei por situações complicadas, você sabia disso? E uma pessoa que falou para mim assim uma vez, toda vez que eu ia conversar com você, você abria a Bíblia. Não sei o que ela queria que eu abrisse, irmãos. Eu não queria que eu lesse a mão dela. Queria que eu pegasse uma bola de cristal. E a pessoa falou para mim, por quê? Porque a pessoa ela queria uma resposta minha, não da palavra. Então tem pessoas que realmente não querem ouvir a palavra. Ela quer ver algo da tua boca, da minha boca. Irmão, se a gente soubesse a resposta, você acha que nós passaríamos por luta, irmão? A gente tem que buscar aqui, ó. Conhecereis a verdade e a verdade? Não é a minha verdade, irmãos, é aqui. Esse é um caso. O outro caso, a pessoa falou para mim assim, olha, eu queria uma palavra, mas uma palavra clara, não uma palavra assim da Bíblia. Desculpa, até hoje eu não entendi o que ela quis dizer. Então, irmão, se vir conversar com um crente de verdade que ama Jesus, ele vai abrir a Bíblia para você. Se não abrir, irmão, você está diante de um coach. Você está diante de qualquer coisa, irmãos, de um psicólogo que não tem nada contra, de qualquer coisa. O psicólogo não vai abrir Bíblia para você, irmãos. Não se preocupe. Quem entendeu?
Agora, o dia que a pessoa for conversar com você, irmãos, e abrir a Bíblia para você, pode ter certeza que a primeira coisa que ela tem é temor a Deus e respeito pela sua alma. Então, nós temos que entender que a unção, ela passa pela palavra, irmãos. Amém? E tem pessoa que cansou de esperar pela palavra, ela quer uma outra coisa que não existe. Então nós temos que cuidar. Então Jesus é o nosso libertador. Ele é quem quebra todo jugo na nossa vida e nos coloca em liberdade. Quem entendeu, irmãos? Por isso que Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque você conhecendo a Escritura, irmão, ela te dá poder. Porque agora você tem a verdade, agora você tem uma chave, irmãos. Quando a pessoa falar para você assim, ó, receba uma chave. Essa chave, irmãos, é uma palavra vinda na sua direção. Essa chave é uma palavra que vai fazer você entrar em lugares ou ter acesso que você até então não tinha. Então tudo que a gente precisa, muitas vezes, irmãos, é uma palavra. Basta uma palavra. E a unção vem, irmãos. Então eu quero dizer para você, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos entender que a palavra de Deus é o que vai nos manter na unção. Amém, irmãos? Está funcionando agora? Não? Então tá bom. Então vamos abrir comigo aí, irmãos, Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Esse eu gostaria que você não apenas abrisse, que você marcasse na tua Bíblia, irmãos. Mateus 11, 25. Porque eu acredito que vai ser algo muito profundo para a sua vida. Mateus 11, 25, quem achou, diga achei. Glória a Deus. Diz assim, irmãos. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. O que é isso que Jesus está falando? É a revelação dele. É a palavra. Então aqui Jesus estava dizendo das cidades que recebiam milagres, mas não se arrependeram. Corazim, Betsaida. E eles ouviam, mas não se arrependiam. Por quê? Porque eles não entenderam que atrás do milagre havia um convite para salvação, irmãos. E Jesus está dizendo aqui: Pai, o Senhor ocultou essa revelação de quem eu sou, dos instruídos, dos grandes, daqueles que se acham, mas aos pequeninos o Senhor revelou. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, você é um bem-aventurado por ter a revelação de Jesus, irmãos. Você pega tanta gente aí, irmãos, acumulando diplomas, acumulando tantas coisas, que não sabe, irmãos, 1% do que você sabe sobre Jesus. Porque a prova é Deus revelar a nós. Porque não é por instrumento de mente humana que a revelação de Cristo chega, é no Espírito. Não vem por entendimento humano. Irmãos, a pessoa pode fazer teologia, pode estudar até, irmãos, cansar, e nunca ter a revelação de Jesus, irmãos. Mas uma pessoa pode, na simplicidade da sua alma, dobrar o joelho, ler um versículo da Bíblia e nascer de novo. O maior milagre, irmãos, é o novo nascimento. Não é acúmulo de conhecimento. Então Jesus está dizendo, agradecendo ao Pai. E no 26 diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quer conhecer quem é o Pai? Busque Jesus. E Jesus revela quem é o Pai. O Pai.
Porque só o Filho revela o Pai. Religião pode te apresentar Deus, mas ao Pai, só o Filho. Todos vocês conhecem o meu marido. Mas se você quer conhecer bem o meu marido, pergunte para os filhos como é o pai. Vocês conhecem ele como pastor, eu como Roma, minha sogra como filho, o primo como primo. Várias funções, mas como pai, só perguntando para os filhos. Quer entender, irmãos? Então, se você quer se sentir filho de Deus, se você quer ter comportamento de filho de Deus, se você quer receber o amor do Pai, você tem que ir até Jesus. Quer entender? Só Jesus revela o Pai. Jesus não revela uma nova filosofia, revela uma religião. Não, Jesus revela o Pai. Por que nós somos, muitas vezes, cristãos que se sentem órfãos dentro da igreja? Que se sente bastardo dentro da igreja? Porque nós não temos a revelação de Deus como? Repita comigo. De Deus como? Aí você se sente um escravo. Aí você se sente alguém, mais um membro. Aí você se sente mais... É filho, irmãos. É filho. E quem é filho, irmãos, é cuidado. Amém, irmãos? Por que tem crente angustiado, preocupado, o que vai comer, o que vai beber? Não é isso que Jesus disse? Aí Jesus responde, o meu Pai que está no céu sabe que você precisa de tudo isso. Porque só o Pai da roupa, da comida, os pais corretos, tá, irmãos? Tem umas bagunças aí, mas vamos falar dos pais corretos, tá bom? Vamos tirar as exceções, vou ficar cadeia de regra. Porque é o Pai, irmãos. Ah, você vai conhecer o Pai. Quando você conhece o Pai, tudo muda. Quando você conhece o Pai e você peca, sabe o que você faz? Você corre para o Pai. E você pensa assim, ainda que Ele me dê umas lambadas, eu vou lá. Ainda que Ele me pegue, eu vou lá, você não foge do Pai. Porque você sabe que o amor dele por você é maior do que o seu pecado. Que o amor dele por você é maior do que o seu erro. E você corre para o Pai. Tudo que você faz, irmãos, como filho muda. Tudo que você faz, nada, irmãos, nada é, eu sou obrigado. Ai, não, irmãos, é tudo por filiação. Eu sou filho, por isso eu faço. Irmãos, por isso que a última profecia no Novo Testamento, do Velho Testamento, é em Malaquias. Quem falou? Você falou? Eu escutei um negócio, irmão. Volta a fita. Irmãos, a última profecia do Antigo Testamento é que Deus iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque precisamos de pessoas que se sentem filho. Sabe por quê, irmão? Se a gente não saber quem é o nosso pai, tá assim de pai querendo nos adotar, irmãos. Quem sabia disso? Tá assim de pessoas querendo se passar por pai dos outros, irmãos. Porque ele pega aquele que não sabe que é filho. Ele pega aquele que não sabe que é amado, que é respeitado, que é perdoado, que é ajudado. Então começa a ter falsos pais à espreita daquele que não se sente filho. E Jesus disse, o diabo, ele é pai. Só que ele é o pai da mentira. Ele é um pai mentiroso. Um pai que engana. Um pai que atrai para destruir. É um falso pai. E com isso ele traz outros falsos pais para corromper. Irmãos, tinha nada na ministração sobre isso. Mas que nessa noite, irmãos, todo jugo sobre a sua vida de falta de paternidade seja curado hoje. Toda falta de paternidade seja restaurado na sua vida, irmãos. Toda falta de paternidade. Nunca tive um pai presente. Nunca soube o que é um pai cuidar. Pois é, irmãos, eu também não. Meu irmão está aqui, nós sabemos o que é um pai esquisito na vida. Mas eu conheço um pai verdadeiro.
Um pai justo, um pai fiel, um pai que ama, um pai que estende a mão, um pai que cuida, um pai que cura todas as feridas causadas pelos falsos pais. Aleluia. A maior revelação que eu tive de Deus como pai foi quando meu pai morreu. Eu tinha tido um encontro com Deus. Eu tinha nascido de novo. Eu estava agora feliz com uma nova identidade, uma nova vida. Eu estava feliz demais. Aí meu pai morreu. E me abalou, porque eu não estava preparada. Nem quem tá, né, irmãos? E quando naquele momento de luto, de angústia, passando aquele momento terrível, eu me lembro que Deus falou para mim assim: não chores mais pelo seu pai. Eu sou o seu pai. Irmãos, a saudade ficou porque é natural, mas a dor saiu, irmãos. E a partir daquele momento, irmãos, muitas coisas da minha alma foi sendo transformada. Rejeições, medos, preocupações. Irmãos, muitos casamentos passam crise, sabe por quê? Porque a mulher não quer um marido, a mulher quer um pai. Ela não quer um marido. Ela não quer um homem que tenha a função dele, que tenha a posição dele. Ela quer um pai para vir cuidar daquela criança que nunca foi cuidada. E o marido não quer um filho, uma filha. O que o marido quer? Uma esposa. Mas ele tem uma esposa de 30 anos com comportamento de 10. Porque ela tem um trauma na alma dela de um pai de 10 anos que nunca curou. Então ela pega aquele marido e ela olha para ele, quando ele chama a atenção dela, é como se o pai tivesse chamando a atenção. Quando ele fala algo, ela pensa que ele vai abandonar como o pai abandonou. E isso gera um ciclo que precisa ser rompido, esse jugo, pela unção de Deus. Então nós precisamos, irmãos, entender que a nossa paternidade em Deus, ela vai conduzir toda a nossa vida. Vai mudar os nossos relacionamentos. Essas rejeições que a gente passava, irmãos, não vai doer tanto mais. Esses abandonos, irmãos, não vai porque você fala assim, não importa o que aconteça, eu tenho um pai que vai cuidar de mim. Quem entendeu? Eu tenho um pai que vai suprir. Questão financeira, eu tenho um pai que vai me conduzir. Irmãos, se todo homem na terra pudesse ser um pai segundo o coração de Deus, o mundo seria outro. Um pai segundo o coração de Deus. Quem entendeu? O pai faz a diferença, irmãos. Eu me lembro que quando eu era criança, não sei se passou isso na tua cabeça, chega uma fase da infância que parece que a qualquer momento os pais vão morrer. Não sei por que vem isso na alma da gente, é o diabo, né? E a gente chora. E o pai está vivo do outro lado lá. Você está olhando para ele vivo e está chorando. Porque é o medo que veio da perca. E eu me lembro que quando eu ouvia barulho à noite, eu ficava com medo, eu pensava assim comigo, criança pequena, eu falava, ai, não tem problema. Esse barulho aqui porque o meu pai está em casa. Meu pai não aguentava um espirro, irmão. Mas ele estava em casa. Nós fomos muito saqueados com nossos pais. Nossos pais não tinham Jesus, né, irmãos? Eles não souberam nos amar direito. Eu falo para meu marido, nós temos 2 filhas e um filho. Eu falei, não critique elas na aparência física delas. Pai não fala mal de cabelo de filha. Quem entendeu? Pai tem que elogiar cabelo de filha. A mãe pode reclamar. Ô minha filha, pensa esse cabelo direito. Lava esse cabelo direito.
Porque a aparência da menina é muito condicionada com o que o pai fala. E se o pai falar que a filha é feia, ela vai se acostumar a ouvir de outros homens que ela é feia. E ela vai acreditar que ela é feia. Quem entendeu? É o pai que fala que a filha é bonita. É o pai que fala que a filha é inteligente. Irmãos, para que quando ela for ter um relacionamento e casar, o homem vai ter que caprichar no elogio. Porque o pai já falou as coisas mais lindas para ela. Mulheres, feche os olhos. Só as mulheres. Deus quer curar você, mulher. Essa baixa autoestima, muitas vezes, é porque você não foi firmada na sua identidade. Muitas vezes, falsos pais apareceram no caminho e distorceram a tua identidade. Mas que nessa noite o Espírito Santo vem e quebra o jugo sobre você. Esse peso que você carregava de se sentir feia, se sentir burra, se sentir desajeitada, louca, se sentir incapaz, que não aprende, que não sabe. Se você, como menina, foi criticada demais, apanhou, foi humilhada, ou você nem teve um pai, nem sabe o que é isso. Mas eu quero dizer nessa noite que Jesus está aqui. E Ele é o Filho que revela o Pai. E que hoje o Pai se revele a você. E que esse jugo de orfandade seja quebrado na sua vida. E o Pai diz para você, você é menina. Você é feminina. Você é delicada. Você é inteligente. Você é querida. Você é agradável. Você é alegre. Você tem o coração do Pai. O Pai confia em você. O Pai tem colo para você. O Pai defende você. O Pai ouve você. O Pai confia em você. O Pai compreende a tua dor. O Pai conhece o teu choro. O Pai sabe que você não dá conta sozinha. Por isso o Pai está aqui. E Ele vem sobre você como um Pai, curando o teu coração, curando as tuas memórias, curando a sua identidade. Você não precisa mais ficar se defendendo. O Pai te defende. O Pai cuida de você. Hoje, o Pai muda a tua mentalidade. Você não é abandonada, rejeitada, órfã. Você não é bastarda. Você não é ilegítima, não. Você é filha. Você foi gerada em amor no coração do Pai. Você é fruto de amor. Você não é fruto de uma noite. Você não é fruto de um relacionamento. Você não é fruto de um adultério. Primeiro você nasceu no coração do Pai. Então você foi desejada. Você foi amada. Ainda que tentarem te tirar do ventre da sua mãe, o Pai te poupou. Porque Ele ama você. E Ele se revela a você. O Pai te ama. Receba nessa noite o amor do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, muda tudo, irmãos. Muda. Irmãos, porque quando a voz do Pai fala desse lado, irmão, e a voz do inimigo quer falar desse, você não dá ouvidos. Porque a voz do Pai é suficiente. Amém, irmãos? Amém? Então eu quero dizer para você que Deus, Ele é bom. Amém, irmãos?
Ele quer despedaçar todo o jugo na nossa vida. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então, além de estar cansado, está com uma carga maior do que pode suportar. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a Bíblia diz aqui, Jesus ele está agora ensinando em cima de Isaías 10, 27. Então primeiro Deus faz um convite, Jesus nos convida. Vinde a mim. A mim. E Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então Jesus ele diz assim, você está cansado pelas mentiras que você acredita. Você está sobrecarregado porque você está vivendo uma vida que você achou que deveria viver. Lembrando que todo esse contexto é Jesus ensinando sobre ele, a revelação dele. Irmãos, quando nós não temos uma revelação de Jesus e de Deus Pai, nós vivemos cansados e sobrecarregados, irmãos, porque nós vamos querer fazer as coisas do nosso jeito, nós vamos querer resolver do nosso modo, e isso cansa, isso sobrecarrega, porque nós temos uma ideia fixa chamada, eu sei como fazer. E isso cansa, porque nós precisamos da revelação de Jesus. E ele diz, então vem até mim, porque do teu jeito não está dando certo. Você está cansado e você está sobrecarregado. Porque você quer fazer do seu jeito. Você quer que as pessoas sejam do seu jeito. Você quer conduzir as pessoas do seu jeito. Você está cansado de tentar mudar os outros. Diga assim comigo, eu não sou o Espírito Santo. Só aí você tinha que arrancar o fardo das suas costas, irmão. Você está cansado de querer convencer pessoas, irmãos, que só Jesus faz isso. Então Jesus disse, para de se cansar tentando fazer isso. Chega. Chega. Chega de fazer do seu jeito, chega de querer desse jeito, pega tudo isso, vem para mim e eu vou te ensinar como faz. Então as pessoas estão nessa luta, quero mudar, quero fazer, é do meu jeito, isso cansa e isso sobrecarrega. É isso que Jesus disse, o ensino de você está errado, vem para mim que eu vou te ensinar o certo. E quando você aprender, olha aqui, ó, Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, não o jugo que te escraviza, não o jugo que te paralisa, o meu compromisso. Eu vou colocar em você um compromisso. Não é que a gente vai até Jesus, eu vou entregar tudo que a gente faz errado e vai sair sem nada, não, irmãos. A gente vai sair com responsabilidade. A gente vai sair com revelação, com verdade. Agora vai vir um jugo sobre nós, sim, uma responsabilidade. Mas essa responsabilidade, irmãos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Chega de ser do seu jeito. Eu vou pôr em você uma responsabilidade para você aprender de mim. É comigo agora. É do meu jeito agora.
Esse que eu vou fazer com você não é para te matar, para te sobrecarregar, mas é para te libertar de você mesmo. Irmão, a pessoa que você tem que se libertar é aquela que você vê no espelho, irmão. Essa pessoa é que para a sua vida. Essa pessoa que mente para você. Essa pessoa que te engana. Essa pessoa que quer que você continue do mesmo jeito. É essa pessoa que você vê no espelho, irmão. Esse é o problema. Sabe por quê? Porque está cansado e sobrecarregado e quer ficar assim. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O jugo é o meu ensino. Eu vou te ensinar. Toma o meu ensino sobre os teus ombros, que eu vou te ensinar. É ensino agora. Eu vou te ensinar como fazer. Jugo é ensino. Porque você vai ter que aprender. Então primeiro vem o meu jugo. E você vai aprender agora. E aprender de que maneira? Comigo. E como que eu ensino? De uma maneira mansa e humilde. Porque a gente faz as coisas repetidas errado, às vezes, porque a gente é arrogante. Não quer aprender, irmãos. Não quer aprender. Está acostumado, não quer aprender, insiste no erro, não quer ceder. Diz, você vai ter que ceder. Porque eu quero te ensinar. Amém, irmãos? Filho aprende de primeira, irmãos, nem ameaçando. Mas Jesus falou, eu sou manso. E eu sou humilde. Eu vou chegar lá. Ele vai completar a obra em nossa vida, amém, irmãos? E diz aqui, manso e humilde de coração. E diz aqui, e achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, o jugo de Jesus traz descanso para a alma. Diga aleluia. Irmãos, quando Jesus te ensina a lidar com as coisas, irmãos, a tua alma entra em descanso. Porque você fala assim, é desse jeito. Não tem para cima, não tem para baixo. Vou descansar no Senhor. Quer entender, irmãos? E diz mais. E você vai achar descanso. Irmãos, a gente acha o descanso quando a gente ouve Jesus, irmãos, o ensino dele. É você estar andando para achei o descanso. Que descanso? Eu estou obedecendo Jesus. Ah, meu Deus. Irmãos, você nunca vai se arrepender de obedecer Jesus. E diz aqui, porque o meu jugo é suave. Ou seja, o meu ensino, a minha palavra. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que os mandamentos do Senhor não são pesados. É possível cumprir, irmãos. Por quê? Porque é Ele que vai fazer. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai carregar a tua responsabilidade, que é o fardo. É a tua responsabilidade. O que é o jugo? Você vai ter o meu conhecimento. Você vai ter a minha verdade. O fardo, agora você vai obedecer. Você vai praticar agora. Então tem muitas pessoas que trocam de jugo com Jesus. Verdade. Pega o fardo, está cansado. E entrega para Jesus e pega o dele. Só que pega, irmãos, só para alívio temporário. Alívio temporário, irmãos. Porque diz aqui, ó. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, primeiro Jesus disse, se você vir até mim, eu vou te aliviar. Primeiro vem um alívio, irmão. O alívio da carga sendo tirada. O alívio do peso ser arrancado. Isso é alívio. É a primeira etapa da nossa vida com Jesus. É ter alívio. Mas muitos não entram no descanso. Porque o descanso exige agora eu vou aprender. Eu vou aprender. Você descansa na verdade. Você descansa quando você faz as coisas certas. Você descansa quando você anda da maneira correta. Você tem descanso. Então muitas pessoas ficam só no alívio. E esquece que além do alívio tem o descanso.
Você está cansado, irmão. Você está com uma mochila pesada, está cansado. Você tirou a mochila, trouxe o que sobre você? Alívio. Mas só vai descansar com o tempo. Você vai deitar, vai dormir, vai descansar. Muitas pessoas só arrancaram a mochila, irmãos. Não entrar no descanso do Senhor. Esse é o famoso sábado. É descansar no Senhor. É o nosso Shabat. Quer entender, irmãos? Vou terminar, irmãos. Quer que eu termine? Vou terminar. Quero dar para você a diferença entre fardo e jugo e carga. Gálatas 6, do 1 ao 5. Antes disso, irmãos, deixa eu dar uma palavra para você. Muito séria, irmãos, com relação, Gálatas 6. Jugo, irmãos, está ligado a peso, a dividir carga, né, irmãos? Correto? Você sabe que o termo cônjuge, olha os casados aqui, ó, aleluia. Irmãos, cônjuge vem da palavra aqueles que carregam o mesmo jugo. Cônjuge com o mesmo jugo. Por que tem pessoa que sofre no casamento, irmão? Porque o jugo está desproporcional. O jugo é para ser carregado em dois. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, é Ele que vai me ajudar a carregar o jugo, mesmo sendo leve e suado, é Ele. Então, no casamento, o cônjuge vem da questão de unido pelo jugo. Então, o problema não é que o cônjuge seja o jugo. O problema é que as responsabilidades estão desproporcionais. Então, tem alguém que está assim cansado e alguém está bem levinho. Quer entender, irmão? Ah, não vamos dar confusão nos casal, não, né? Quando a gente conhece Jesus, irmãos, enquanto a gente conhece Jesus, a gente não entende isso. Mas quando a gente conhece Jesus, a Bíblia diz assim, não se ponha em jugo desigual. Com quem? Os descrentes. Porque quando você tem um jugo, tem um conhecimento, tem uma revelação da verdade, e pega alguém que não concorda com nada daquilo, vai ser bom, irmão? Vai ser legal? Vai ser leve? Vai ser suave? Não, vai ser treta. Então, quando a gente diz, cuidado, por que os casamentos ficam cansativos? Porque tem alguém com fardo pesado. Porque não está havendo divisão no jugo. Quem entendeu? E precisa ter responsabilidades, né, bem definidas. Jesus está ligado ao jugo, está ligado ao cônjuge. Casamento é uma parceria de vida e responsabilidades. É ser companheiros de jugo. Irmãos, hoje para casar, hoje. Irmão, você tem que fazer muitas perguntas, irmão. Mas o que o povo faz? Olha do pescoço para baixo, né, irmão? Aí quando a cabeça resolve pensar, a boca falar e fala, Deus me livre essa pessoa, mas não, porque só olhou do pescoço para baixo. Aí daí o quê? Não sentou para conversar. Irmão, se você vai buscar um relacionamento, eu falo para meus filhos isso. Irmãos, é tão sério que você tem que perguntar para a pessoa assim, você é a favor do aborto? Tem que perguntar? Tem. Porque se você é cristão, você não é a favor do aborto. Mas se vem um jugo desigual e é a favor do aborto, aí a pessoa engravida, o que o julgão fala? Aborta. Aí o que você vai falar? Não concordo. Não. Ué, é o jugo, irmão. Quem entendeu? O jugo do lado, irmão. Casou. Eu gosto de jogar bola 4 vezes por semana.
Mas a outra pessoa não quer 4 vezes. Não, joga uma vez. É jugo desigual ou não é, irmãos? Eu estou falando de coisa bem pouca. Eu nem entrei em profundidade, irmão. Nem falei do sogro. Porque se alguém é filho do diabo, irmão, teu sogro é um problema. Irmãos, não se põe em jugo desigual. Irmão, isso vale para amizades. Tem amizade, irmão, que quer 24 horas presença, quer estar na casa, quer sair junto, e a pessoa, o outro não quer mais. Quer uma folga, quer respirar. Essa amizade é um jugo desigual. Você está entendendo? Porque vai pesar para um lado. Vai pesar para alguém. E não tem como carregar fardo por 2, irmãos. Cada um carrega o seu fardo. Então, casamento, irmãos. Então, o que eu faço? Eu já casei errado, meu jugo está complicado lá em casa. Jesus dá alívio, irmão. Tá bom? Tá pesado o jugo do casamento, a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Vai até Jesus para ele te ajudar. Quem entendeu, irmãos? Eu estou falando de coisa simples, irmão, mas tem coisa séria. Tem que conversar antes, mas não quer conversar no início, né, irmão? Não dá espaço para a boca falar. Irmão, você não vai casar com uma carne, irmão. Você vai casar com uma alma. Não é uma carne, é uma alma. E a alma tem emoções, desejos e vontades. Você não vai casar com uma carne apenas, irmão. Quem entendeu? Eu ensino isso para meus filhos de muito tempo. E eu falo isso porque eu sei que é sério, irmão. A gente só está nessa brincadeira de aconselhamento há 21 anos. Eu sei. Eu sei que a pessoa demorar anos para casar, anos. Querer casar, porque eu não sei que o povo tem crise, alguém está sozinho, parece que está sozinho, está condenado. Meu irmão, quem não presta para ficar sozinho, não presta para casar. Você tem que estar bem sozinho, irmão. Ficar bem para compartilhar do que está bem com o outro. Agora, não vai pegar alguém para te suprir que você está faltando, não, irmão. Você precisa de Jesus. Se a pessoa queria casar. Casou, irmãos, por um milagre. Não foi milagre, irmão. Não deu um mês de casado, me ligou. Agora eu quero separar. Eu falei, não quer, você não quer. Você não quer separar. Você não entendeu. Você vai começar a casar agora. Espera. Está até hoje casado para a glória de Deus. Mas em um mês de casamento me ligou, quero separar. Me ligando. Achando que eu ia até no cartório de certo assinar o divórcio. Falei, não, aqui não. Quem está entendendo, irmãos? Não brinca com o jugo, irmão. Pense bem com quem você vai andar ombro a ombro, porque jugo é andar ombro a ombro, irmão. Pense bem que você vai dividir o teu ombro a ombro, irmão. Olha para as amizades e pensa, eu estou disposto a carregar isso aqui? Estou disposto? Não vou mais ler nada, irmão. Eu ia ler os Gálatas 6, né? Prometi, vou ler, irmão. Só para fechar. Isso aqui é uma ministração à parte, mas eu vou ler sem explicar muito o texto. Diz aqui, Gálatas 6, do 1 ao 5. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-vos com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Aqui fala, se alguém está em alguma falta, precisa de correção. Tem que corrigir. Não é para deixar fazer o que quer, tem que corrigir, vai ter que corrigir do jeito certo. Diz no versículo 2, aí eu quero chegar aqui, ó. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Ou seja, está alguém sobrecarregado do seu lado, ajuda essa pessoa, irmão. Ajudar a carregar as cargas, muitas vezes a pessoa precisa de oração. Precisa que ore junto e ajudar a carregar as cargas em oração. Muitas vezes a pessoa está com uma dificuldade na família e você pode dar um conselho de bênção, é ajudar a carregar a carga. A pessoa divide o problema dela com você, divide o peso dela com você. Quer entender, irmãos? Isso é ajudar a carregar as cargas, a levar as cargas. E diz mais aqui... Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada a si mesmo, se engana. Aqui está falando da pessoa se sentir melhor do que os outros. Não é porque eu não tenho um problema, não vou ser corrigido numa área que eu preciso ser orgulhoso.
Diz mais no 4. Mas prove cada um seu labor ou seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Ou seja, prove o seu trabalho, mostre o que você faz de correto, não se compare com ninguém, faça a tua parte, né? Versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vou fechar com essa parte aqui, irmãos. Irmãos, ajudar a levar a carga é uma coisa. Responsabilidade de fardo é outra. As pessoas querem entregar o fardo para os outros. Fardo você não carrega. Diga, eu não carrego fardo de ninguém. Porque fardo é a responsabilidade dele. Vou dar um exemplo. Uma mãe está com problema com os filhos. Você pode ajudá-la a carregar a carga, dando conselho, mas você não substitui ela como mãe. Você não tira dela a responsabilidade de ser mãe. Quem entendeu? Daqui que eu vou educar seus filhos. Não. Isso a mãe faz. Ela pede a orientação. Então nós temos que deixar bem claro para as pessoas, essa é a tua responsabilidade. Você fez dívida? Paga. É tua responsabilidade, é o teu fardo. Você causou, você tem que resolver. Quem está entendendo? E é assim que as pessoas aprendem. Então as pessoas querem carregar a carga e também carregar o fardo. Fardo não. Fardo não se distribui. Fardo é pessoal. É responsabilidade de cada um. Quem entendeu, irmãos? Ficou claro, irmãos? Ajudar é uma coisa. Substituir a outra. Não se pode substituir. Irmãos, como pastora, como líder, mulher, eu sou substituível por qualquer uma de vocês. Como esposa, não. Não tem opção. Não tem opção. Entendeu? Não tem opção. Como amiga, eu posso ser substituída por outra amiga. Como mãe, não tem substituição. O filho é meu. Eu sou responsável. Quem está entendendo, irmãos? Cargo, carga. Cargo substitui. Carga ajuda a carregar. Fardo é pessoal. Fardo é função. Função não se substitui. Glória a Deus, irmãos. Oi, irmão, estou entregando tudo o que eu posso para vocês. Carga é peso excessivo. Para um só carregar, precisa de ajuda. Fardo é responsabilidade pessoal. É intransferível. Você entendeu tudo, irmão? Você entendeu tudo? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Eu sei que Deus fez coisas lindas e vai continuar fazendo, amém, irmãos? Tá feliz, irmãos? Já está se sentindo mais leve, irmãos? Irmão, você já está afinando. Irmãos, a verdade de Jesus liberta. Então, se você for ajudar alguém, irmãos, não retire dessa pessoa o fardo. Ensina ela a carregar o fardo de Jesus, que é leve e é suave. Mas não tire dela a responsabilidade. Amém, irmãos? Não tire. Carga, irmão, pesou, está pesando, ajuda, pede ajuda. Pede ajuda para carga, irmão. Mas para fardo, você precisa de conselho. E eu sei que Deus é bom. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero orar para entregar a palavra para o meu marido fazer o fechamento. E eu quero pedir que o Senhor nessa noite remova todos os pesos da sua vida. Todo fardo, toda carga, irmãos. De mentira. Mentira é fardo, irmãos. Mentira. Engano é fardo. Quantas pessoas acreditavam, irmãos, que era responsável por todo mundo, tinha que dar conta de todo mundo, resolver o problema de todo mundo. Isso é mentira, irmãos. Isso é fardo. Deus não chamou para isso, é Ele que vai fazer, irmãos, amém? Lá na tua casa, irmãos, no meio dos problemas da sua família, é Jesus que vai fazer, irmãos. É Jesus.
vai até Jesus e Jesus vai até as pessoas. Amém, irmãos? Vai até Jesus, é Ele que vai fazer. Descansa nele. É Ele que vai fazer, é Ele. Por mais dolorido que seja, por mais complicado que seja, irmãos, por mais difícil que seja, é difícil, porque é um jugo, mas é Ele que vai fazer. Amém? E se você agora tem alguma situação que você precisa entregar para Jesus, irmãos, eu quando começo a orar por uma situação, eu percebo que aquela situação vem na minha mente de novo. Irmãos, eu repito várias vezes, eu já entreguei para Jesus essa situação. Eu já entreguei para Jesus isso, eu não pego de novo. Irmãos, eu repito isso várias vezes. Porque se eu entreguei para Ele, eu não quero de novo. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa noite, obrigada pelas curas, obrigada pelos milagres, Senhor. Eu sei que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E eu sei, meu Deus, que o Senhor deixou esse convite até hoje para nós. Vinde a mim, vinde a mim. E não apenas para ter alívio, mas para ter descanso. E hoje nós aceitamos isso mais uma vez. E nós entregamos diante do Senhor o nosso jugo. Entregamos todo o fardo que nós viemos carregando. E assumimos o Teu, Senhor, que é leve, é suave, é suportável. É capaz a gente conseguir, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor não apenas divide o jugo, o Senhor toma o nosso jugo. E o Senhor nos liberta de nós mesmos. O Senhor nos liberta de nós mesmos. E nós não vamos se pôr debaixo de jugo de ninguém, Senhor. Não vamos ser escravo de ninguém, de situações. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. A Tua palavra diz, não vos ponhais de novo em jugo. Não se coloque de novo naquele lugar que você já saiu. E assim nós tomamos posse dessa liberdade gloriosa no Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração. Eu sei que existe paz em Tua presença. Levanta os olhos para os céus, irmãos, porque você já está livre neste ambiente, livre neste lugar. O jugo está sendo despedaçado por causa da unção. A unção é o conhecimento, é a palavra. Todo homem, toda mulher que recebe o conhecimento da palavra de Deus, o jugo é despedaçado. Você é livre, mas Senhor, eu sou livre. Eu sou livre, Senhor. Adore, 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 adore ao Espírito Santo. Diga isso. Eu não aleluia. Quero declarar Teu nome sobre toda a organização. Verdade nos traz agora. Ele não aleluia. E carabasuri andarabashuri andarabarabasu. E camanarabashuri andaramanarabacaya. Carabasuri
Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nome de Jesus. É meu nome. Receba dessa graça sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus e diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu recebo agora desta unção, a unção desta palavra. Eu declaro todo jugo sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, agora despedaçado, em nome de Jesus. Eu recebo e eu tomo posse do fardo de Jesus, que é leve e suave. Eu vou cumprir os princípios e os propósitos desse fardo sobre a minha vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo e receba dessa graça. Receba o fardo leve e suave de Jesus sobre a tua vida. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Eu te abençoo, receba, receba,
mensagem. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí, coloca as mãos sobre o ombro dela, abraça ela com respeito, com carinho. Diga para ela assim: o fardo é teu. Se ele vem do Senhor, ele é leve, ele é suave. Nele existe princípios, propósitos e responsabilidade. Diga: eu estou junto. Vamos carregar as cargas, mas cada um com o seu fardo, leve e suave, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço nessa pessoa, dê um abraço nela, diga para ela: tamo junto, até Jesus voltar, firme e forte no princípio. Aleluia, glória a Deus. Então agora você pode dar um aplauso ao Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus, amém. Aleluia. Eu iria ministrar uma reflexão sobre oferta para você, mas eu creio que o jugo já foi despedaçado e a unção traz entendimento, amém? Eu estava andando com meu filho hoje aqui no parque, quando nós viemos arrumar a igreja, e todo dia que eu vou ali, eu sempre vejo os pássaros ali, né? Eu vi uma garça, estava falando para o meu filho hoje, falei: ó, presta atenção, ela com cautela vai chegar na beira do rio ali e ela vai pegar um peixe ali. E nós ficamos andando e esperando ela, né? Aí nós passamos, começamos a conversar e eu esqueci. Depois eu entrei, estava na internet e vi um pássaro que aprendeu com o homem ali vendo alguma coisa que não faz parte da natureza dele, mas ele foi inteligente. Ele pegava um pedaço de pão que ele poderia comer, mas ele resolveu não comer do pão, porque ele queria comer aquilo que lhe dava prazer. Ele queria comer o peixe. Então ele pegava o pão, jogava o pão no rio, e aí quando ele via o cardume ele puxava. Aí ele jogava de novo, você já deve ter visto isso. E aí ele ficava esperando aumentar o tamanho dos peixes. Ele jogava o pão e puxava, jogava o pão e puxava. Quando ele jogava o pão, que vinha um grandão, ele pegava o peixe. E aí ele se alimentava do peixe, porque ele foi feito para comer aquele peixe. E quando eu fiquei vendo aquela cena, olhando ali, depois vendo isso, eu fiquei pensando em mim e você. Quando a Bíblia diz que não é para nós comermos as nossas sementes, porque as sementes foram feitas para plantar, porque o que nós temos que comer é o fruto que essa semente pode dar. Muitas vezes a gente está que nem esse passarinho, mas como os outros pássaros, na verdade. Quando vê um pedaço de pão, em vez de usar o pão para buscar o que é o princípio do alimento para ele, a gente muitas vezes come do pão e fica satisfeito, mas aquele pão, com o passar do tempo, vai fazer mal para aquele pássaro, porque ele não foi feito para comer aquele pão, ele foi feito para comer peixe. E é assim na vida do cristão. A gente não morre de primeira quando a gente começa a comer as sementes. Quando a gente começa a comer os princípios, oferta, dízimo, primícia, quando a gente se alimenta daquele dinheiro que era para a gente semear, a gente não morre de primeira. E infelizmente, irmãos, e eu digo infelizmente mesmo, a gente passa meses, anos, muitas vezes na presença de Deus, comendo a semente, e a gente acha que a gente está feliz por comer a semente, ser infiel e está enganando a igreja, está enganando o pastor, sei lá quem que a gente acha que a gente engana. E a gente come do pão, e come do pão, e come do pão. É como aquele pássaro, ele poderia comer do pão todo dia, aquele pão jogado ali, mas ele resolveu usar o pão para comer do peixe. E nós, irmãos, se nós queremos viver do melhor dessa terra, do que nós fomos criados para viver, nós temos que pegar a semente e semear e não comer ela. Semente foi feita para ser semeada. Para nós é o pão que nós temos que comer, mas o pássaro ali não. Então o que fica essa reflexão? Apenas um vislumbre aqui para você. Eu tinha alguns textos bíblicos, eu vou deixar porque eu vou montar especificamente uma mensagem, e essa mensagem vai se transformar em um pequeno livro que nós temos que espalhar por toda a terra. As pessoas entenderem o que é o significado de provai-me na Bíblia. Eu já preguei sobre isso, os mais antigos aqui já ouviram um pedacinho, mas eu vou aumentar pelo Espírito essa mensagem. Além dela ser pregada aqui, que eu vou pregar sobre finanças e uma libertação na área financeira, eu vou escrever um livro e vou vender, publicar, vou espalhar esse livro pela terra.
As pessoas nunca mais vão achar que provar a Deus é colocar Deus à prova. Nós temos que aprender que o que é semeadura, o que é colheita, o que é pão, o que é semente, o que é fruto. Então nós precisamos aprender hoje apenas com essa pequena história. Você pode até comer do pão que é encontrado aí pela beira do caminho, mas você pode usar ele como um princípio para comer o melhor do que Deus te criou para viver. Se você quer viver no melhor de Deus, não coma daquilo que Ele te entrega para que você semeie, porque a colheita virá nas suas mãos quando você semear. Amém, irmãos? Então nós precisamos tomar posse dessa palavra, nos enchermos dela, sermos robustecidos, porque não basta ter conhecimento do que é certo, nós precisamos praticar o que é certo. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí mais uma vez, diga para ela assim: não basta ter conhecimento do que é certo, é preciso praticar o que é certo. Porque muitas vezes a gente tem conhecimento do que é certo, mas não pratica. Quem não pratica só fica com os ouvidos ouvindo, mas não tem vida. Então é tempo de nós praticarmos. Amém, irmãos? Vamos praticar o que é certo. Prepare aí a tua semeadura. Se você já fez o teu Pix, né? Muitas vezes você faz saindo da sua casa. Nós temos o nosso envelope com o QR Code. Nossos obreiros e obreiras vão sair com nossos envelopes. Como o nosso data show mais uma vez está com problema, quero deixar uma missão aqui hoje. Robert Clayton faz desaparecê-lo daqui. Amém? Essa semana vocês têm uma missão: fazer esse aqui se transformar em um outro mais excelente. Semana que vem, em nome de Jesus, amém? Nós vamos ter uma imagem aqui que você vai falar: meu Deus, está até resplandecendo nos meus olhos aqui agora. Nunca mais te quero aqui. Você é semente agora, vai. Amém, irmãos? Eu quero esse ano, preciso da ajuda de vocês, irmãos. Vou vender meu carro essa semana já de novo. Não aguento mais. Não é o carro. Não aguento ver a obra parada. Quero. É o terceiro já que eu estou vendendo. Não que eu tinha 3. Um que virou outro, que virou outro, que virou outro. Agora esse, vou vender também. Pra quê? Quero ver essa obra andando. Quero terminar essas salas aí. Quero terminar esse negócio abençoado aqui. Não aguento mais. Ó, a gente chegou aqui, ó, queimou uma lâmpada. Eu tô de olho nela. Eu falei: Espírito Santo, não quero perder a benção não. Talvez você nem viu, mas está vendo agora. Essa semana ela não vai estar ali mais apagada não. E nem aquela que está tremendo, e nem aquela ali, que eu já percebi vocês duas também. Já está repreendida aí também. Porque, irmão, o reino de Deus é coisa séria, é feito por homem e por mulher madura, não é feito por criança. O reino de Deus subsiste dos semeadores. Se você não semear, Deus vai me dar pessoas que vão caminhar do lado de um homem e uma mulher de Deus sério e vão semear, porque não vão ter medo de ser fiel. Eu não tenho medo de ser fiel. Nós vamos pintar toda essa igreja por fora, vamos rebocar todas as paredes por fora, vamos colocar nossos tetos ali. Nós temos aniversário do nosso ministério no final de abril. Eu falei: Deus, eu não aguento mais. Eu quero terminar a tua casa, porque eu te amo, Senhor. E o zelo pela tua casa me consome. Então, se tiver que vender, eu vou vender, Senhor, mas eu vou acabar a tua obra. Porque isso aqui é só o primeiro passo, irmão. Porque Deus vai nos entregar terrenos e construções aqui do que exige melhor, em todo esse centro aqui, ó, em Cidade Jardim, aquele terreno na frente do terminal ali, irmão. Eu já ungi aquele lugar 3 vezes, e essa semana eu vou ungir lá de novo. Faz 20 anos 20 anos essa semana que eu ungi aquele terreno. Ele nunca foi vendido. Sabe por quê? Filme isso aqui. Porque um dia, e está muito próximo de acontecer, um templo gigantesco para a glória de Deus será levantado naquele lugar. E milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de almas do mundo inteiro virão em São José dos Pinhais,
porque reconhecerão que a glória de Deus se manifesta nesta casa, porque este ambiente é um ambiente de amor e um ambiente de honra, e aonde homens e mulheres vivem em amor e honra, Deus derrama das suas bênçãos. E eu invoco a palavra que Deus me deu quando eu pisei nessa terra aqui, lá perto do aeroporto: enquanto vocês atraírem a minha presença para este lugar, as almas eu atrairei, diz o Senhor. E Deus vai nos dar, irmãos. Então eu quero que você se acostume em semear com o coração limpo, porque aqui não tem bandido, aqui não tem vagabundo, aqui não tem sem vergonha, aqui não tem prostituto, aqui não tem marido de 5 mulheres, aqui tem o marido de uma só mulher, pai de 3 filhos e pastor de uma igreja. E eu amo vocês, e eu amo Jesus, e eu vou acabar essa pequenina obra, porque ela é só primícia de milhares e milhares de semeaduras que nós vamos fazer, e nós vamos colher, irmão, porque eu profetizo nesse ano de 2026, cada semente que for plantada nesse altar vai ter uma colheita extraordinária, e você se prepare para começar a colher. Plantou, se prepare para colher. Plantou, se prepare para colher. Aquilo que você plantou em 2025, 2024, no final de do meio de 2023 para cá, se prepare, porque tem fruto que demora um pouquinho mais, mas tem uns que são mais rápidos. E eu declaro que a tua colheita vai ser acelerada nesse ano. A tua colheita vai ser acelerada, porque quanto mais você colhe, mais você planta, mais você colhe, e nós vamos colher 100 por 1, e veremos o milagre do Senhor para a glória de Deus. Quem crê nisso, diga amém, diga eu recebo, diga eu sou um semeador, eu sou um semeador, e eu vou colher a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá mais um glória a Deus aí, dá mais um aleluia bem alto aí, se você pode. Aleluia. Eu tenho vindo aqui nesses dias, e eu tenho tocado nesse chão, tenho tocado nessas paredes. Eu falei: Senhor, chega. Talvez para alguns pastores é absurdo. Faz 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses que vocês abriram uma igreja, você não está muito acelerado? Eu estou atrasado já. São 21 anos pastoreando almas. Aqui, 2 anos e pouco. Mas eu não sou acostumado com obra inacabada, porque o meu Deus não faz obra inacabada. Nós pegamos esse lugar aqui, o dono falou: você tem certeza que você vai deixar isso aqui com cara de igreja? Já está com carinha de igreja? Já está? Mas não está nem perto de como será. O dono, ele nem vem aqui. Você acredita que ele não vem? Eu convido ele: vem. Além de vir para o culto, convido ele no meio de semana: vem aqui tomar um café comigo. Não, fica tranquilo. Acho que ele tem vergonha de entrar aqui o jeito que era, o jeito que é hoje. Acho que ele está esperando o tempo certo de semear para nós esse lugar aqui. Vocês creem, irmãos? Vocês estão diante de um homem que crê. Eu creio. Isso aqui vai virar apenas uma pequena semente para nós colhermos grandes frutos por essa cidade, amém? Mas para isso nós temos que deixar esse lugar aqui como Deus nos ordenou. O desenho está pronto desde o dia 20 de abril de 2023. Está tudo aqui, irmão. Está no papel também, mas está aqui. E Deus vai nos entregar, através de você e daqueles que estão de férias nesse tempo, de folga, fazendo concurso hoje, né? Tem vários irmãos fazendo concurso, descansando também. E Deus vai nos entregar, e você vai colher da sua semeadura, em nome de Jesus. Vamos evangelizar, irmãos. É tempo de ganhar almas para Jesus. Visite seus vizinhos, seus amigos, convide eles a estar aqui com você. Prepare a tua semente aí, tua primícia, teu dízimo, tua oferta. Se é online, se é no celular, se é na maquineta, está ali atrás. Se é com dinheiro, você vai trazer aqui à frente. Mas semeie com o coração. Semente tem nome, irmão. Dá nome para a tua semente. Dá um dinheirinho para a igreja. Não existe dinheirinho para a igreja, existe semente, semeadura. Dá nome para a tua semeadura. Vamos semear com força, com fé, com ousadia, amém? Feche seus olhos, apresente a sua semeadura. Apresente o teu melhor aí diante de Deus. Eu não sei o que Deus está falando com você, comigo Ele já falou. Eu sei o que eu vou começar essa semana. Vou plantar com muita força no reino.
nós vamos pagar as contas, nós vamos começar de novo, nós vamos reativar as obras. Deus vai nos dar condições, Deus vai nos dar condições. Deus vai nos dar melhores carros, melhores casas, Deus vai te dar tudo, não vai faltar nada. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu abençoo a tua entrada e a tua saída, o teu deitar e o teu levantar. Eu abençoo as obras de tuas mãos. Eu abençoo você, semeador. Eu abençoo a tua semeadura, eu abençoo a tua semente. Eu declaro prosperidade, alegria, bênçãos e paz. Toda sorte de milagres sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Debaixo dessa palavra de todo jugo despedaçado, receba a unção da prosperidade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sai do seu lugar e venha trazer a sua semeadura aqui à frente. Pode entregar nos gasofilácios aqui à direita, à esquerda. Eu já vou te abençoar. Uma semana de vitória, vamos falar.